Boa tarde! Estamos aqui para a nossa terceira live ou quarta live sobre, é uma série que eu estou fazendo com vários conceitos que tem a ver com o trabalho que eu faço e com o produto que eu vou ofertar agora a partir do 17, que chama A Ponte. Todo o meu trabalho, ele tem a ver com você se conectar com a sua semente, se conectar com o fluxo do seu rio aqui, com o seu sentido existencial. O que significa isso? Tem a ver com você se conectar com aquilo que você veio fazer. Sabe aquela pergunta que a gente sempre faz? Qual é o meu propósito aqui? Qual é a minha missão aqui nesse mundo? Aquele anseio que a gente tem no coração de realizar algo que tenha significado, de contribuir com algo que seja útil, de deixar um legado para o planeta. É sobre isso o meu trabalho. É te conectar com esse sentido existencial. Você entender qual é a semente que você veio germinar aqui, nesse momento existencial, nesse momento da sua existência. E hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre conexão. Conexão é a minha palavra de força, eu amo essa palavra conexão. Entendi que eu sou um elemento de conexão e que o meu papel é ampliar conexão, tanto comigo mesma, com o outro, com a vida, com a sua força espiritual, também com seus dons e os seus talentos. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Vou mandar aqui essa live, eu comecei a fazer nesse horário faz pouco tempo, então vou mandar para algumas pessoas aqui que possam se interessar por esse assunto, para a gente poder continuar aqui essa live falando de conexão. Conexão, o que eu posso dizer para vocês assim, de importante sobre isso? Todo mundo aqui, ele traz em si uma força aqui, ele traz algo que ele precisa de realizar no mundo. E muitas vezes é muito comum a gente se sentir perdido, a gente se sentir desconectado, a gente se sentir sem sentido. Quem já se sentiu assim? Poxa, eu já me senti assim tantas vezes. Eu saber que eu queria fazer algo, eu saber que eu vim contribuir com algo, mas eu não sabia exatamente quem eu era. Uma sensação de insegurança muito forte, um medo de não conseguir, tão potente que muitas vezes me travava. Um medo de assumir a minha autenticidade. Já falei isso para vocês em outra live da autenticidade, tanto que é importante isso. E quando a gente fala de conexão, a gente está falando de entrar em fluxo com o nosso rio aqui. O que significa isso? Eu conectar com a minha história, eu conectar com os meus dons e os meus talentos, eu conectar com aquilo que eu vim realizar e eu conectar com o meu poder de realizar aqui. É onde a gente quer chegar, conectar com o seu poder de realizar no mundo. Então, quando eu entendi o processo de autoconhecimento, ele me levou para um lugar de conexão com tudo, todas as áreas da minha vida. Mas principalmente, conexão com a minha semente, conexão com aquilo que eu vim realizar. E quando eu conecto com aquilo que eu vim realizar, quando eu conecto com o que é força e potência em mim, isso tem uma energia tão gigante dentro de você que todo o seu sistema, ele começa a trabalhar para poder realizar aquilo. Então, eu fiquei tão apaixonada por isso. Eu já era dessa área de espiritualidade, eu já era dessa área de energia, trabalho energético, emocional, autoconhecimento. Mas eu fiquei tão apaixonada por esse processo de análise existencial e de entender, de se entender no mundo, que eu fiz cursos nessa área, comecei a ofertar produtos nessa área e ajudei muitas pessoas a se conectarem consigo mesmas. O processo de conexão, ele vai começar lá na sua história. Então, primeira coisa, eu vou me conectar com as minhas raízes. Eu vou me conectar com a força da minha vida. Eu vou conectar com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Vou entender por que eu estou naquele espaço. Vou entender o que me constitui ali nessa existência. Depois que eu consigo fazer esse processo e que ele vai... Na verdade, ele é um processo que ele tem níveis. Você vai se aprofundando nele. Só que eu consigo trazer um processo de conexão, eu consigo trazer ali qual que é o meu sentido.
Por exemplo, no meu caso, tem a ver com essa questão de conectar com essa força da sua potência e manifestar isso no mundo. No meu caso, tem a ver com isso, que é um número de fé, de realização, e um número de fé e de conexão, e um número de realização na matéria. Então, quando eu entendi isso, e a minha motivação ela tem a ver também com desenvolver processos de autoconhecimento, com aprofundar, com ensinar pessoas a ver além, a ver elas além do que elas são e a despertar o seu poder. Quando eu entendi isso, eu comecei a ofertar isso no mundo. Eu comecei a me movimentar nesse sentido. E aí veio vários tipos de conexão com os meus dons e os talentos. Eu comecei a entender no que eu era boa. A gente só é boa, a gente só é bom de fato, com fluidez e com leveza, naquilo que já é parte de nós, naquilo que tem sentido para nossa alma. Então, por exemplo, eu sempre fui boa em escrever, eu sempre fui boa em ler, eu sempre fui boa em me comunicar, eu sempre fui boa em abraçar, eu sempre fui boa em me conectar. Abraçar o outro, conectar com o outro, conectar com a vida. Eu sempre tive facilidade de fazer isso. E quando eu comecei a reconhecer isso e a colocar isso dentro da minha entrega profissional, nossa, fluiu de uma forma, e a sensação de alegria, a sensação de motivação, quando você está fazendo algo que tem a ver com seus talentos, com seus dons, que tem a ver com aquilo que faz sentido para o seu coração, a alegria interna ela é muito maior, ela é muito mais potente, e você faz com menor esforço. Então, o que você vai precisar de fazer é se colocar a serviço daquilo que faz sentido para você, daquilo que tem conexão com a sua alma, com a sua existência. Então, é muito poderoso, é realmente muito poderosa essa força de conexão. E aí, quando eu comecei a colocar isso realmente para as pessoas e a me expressar, normalmente é um lugar que você recebe muitos elogios, que você recebe muito reconhecimento. A gente fica buscando muitas vezes um reconhecimento em algo que não é próprio da nossa essência. Por exemplo, eu queria muito atuar, né? Eu queria muito ser professora. E essa sempre foi uma coisa que teve aqui na minha mente. Eu gostava muito de ensinar, mas eu não conseguia ensinar os conteúdos normais, os conteúdos tradicionais. Isso causava meio um bug na minha mente ali. Como assim? Eu gosto de ser professora, eu gosto de conectar com as pessoas, eu gosto de estar junto, mas eu não gosto de falar sobre determinados temas, né? Então, fui professora lá na alfabetização, não gostava de alfabetizar. Fui professora lá no ensino médio, gostava de estar com os alunos, mas não gostava daquela rotina, daquele tipo de conteúdo. Fui professora na universidade também não gostava daquele tipo de conteúdo. E aí, quando eu comecei a estudar autodesenvolvimento, na verdade eu sempre estudei autodesenvolvimento, mas quando eu comecei a ser professora de autodesenvolvimento e a conectar pessoas em rodas de cura, em atendimentos, em conectar as pessoas com conectar com as pessoas e auxiliar as pessoas a se conectarem com elas mesmas. Bingo! Isso fez todo sentido na minha vida. Isso mudou a minha história. E aí eu comecei a amar falar sobre isso. Eu comecei a amar esse espaço de fazer cursos, de fazer palestras, de estar à frente de pessoas e de promover esse tipo de conhecimento no mundo, esse tipo de despertar. Então ali eu conectei um sentido alinhado daquilo que eu vim fazer. A minha habilidade de falar, de escrever, de ensinar, com o conteúdo que faz sentido para o meu coração, que é o autodesenvolvimento, que é trazer essa conexão com a sua própria essência. E aí eu comecei a ir nessa direção. E isso vai além de uma atividade profissional, isso vai além de fazer dinheiro com isso. É algo muito importante. Mas o que eu estou ofertando aqui para você, o que eu estou falando é de uma conexão com aquilo que faz sentido para o seu coração. Então, a prosperidade financeira, ela vai vir no movimento de cura daquilo que precisa ser curado, de crenças, e de você se encontrar nesse lugar que é onde você floresce. Florescer, germinar e florescer para aquilo que você foi plantado. Então, o primeiro passo é você se conectar com esse lugar, você se conectar com a sua própria semente, entender aonde esse espaço que você germina, qual é esse espaço que você foi plantado.
Eu tenho alguns processos que trabalham isso, tem a análise existencial, que ela é incrível para fazer esse tipo de conexão. A gente tem atendimentos individuais, que a gente trabalha com processos de cura, e agora a gente vai ofertar um processo que é uma cura em grupo, é um processo de autoconhecimento em grupo, é um processo de conexão em grupo, que é muito mais potente, que são os encontros presenciais que a gente vai fazer na jornada A Ponte. Nessa jornada, a gente está oferecendo um espaço de verdade, um espaço que é propício para você se conectar com essa verdade do seu coração e começar a assumir as suas forças, as suas potências e também curar as suas dificuldades, os seus desafios na vida. Então é um processo muito poderoso, é um processo realmente de acender a luz do seu coração e ativar o seu poder de realizar aquilo. Porque quando você conecta com essa força do seu coração, tudo que você quer é auxiliar pessoas a se conectarem também, através do exercício dos seus dons e talentos e seguindo o seu sentido existencial. Então, é sobre isso. Convido vocês, quem quiser entender mais, entre em contato comigo. A ponte começa agora dia 17 de fevereiro, encontro presencial em Brasília, imperdível para quem está nesse lugar de despertar dessa força interna, essa conexão com o coração e de assumir a responsabilidade de construir sua própria história. Não interessa o que você passou até aqui, não interessa o que você tem de insegurança, de medo, de ansiedade, de desconexão. Interessa agora a sua intenção de caminhar nessa direção e cada dia da sua vida você estar mais alinhado e manifestando mais daquilo que faz sentido para o seu coração, da vida que você quer viver. Não importa a quantidade, não importa o tempo, importa você estar nos trilhos certos da sua vida nesse momento. Se conectar com esses trilhos e caminhar na direção deles, sendo guiada pelo seu coração. É sobre isso. Então, se interessou, venha, conversa comigo. Se você não é de Brasília e não tem como vir aqui, eu tenho alguns processos que eu posso te oferecer e que pode te ajudar nesse sentido de conectar e realizar a sua própria história em uma versão mais elevada e realizando no mundo a sua semente. Vem conosco, um excelente dia para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre poder pessoal, a gente vai focar nisso, o poder de realizar a sua própria história. Então, compartilha com as amigas, curte esse vídeo, salva, manda para quem você acha que tem interesse nesse tipo de trabalho. Muito importante a gente empoderar mulheres nesse momento da nossa existência. Muito importante a gente trazer essa força de poder pessoal conectada com a sua própria essência para a gente construir aqui uma nova realidade. Ela é gestada por esse lado feminino, mas ela é realizada pela força do masculino em nós. Então, só vem. Excelente dia!